Boa tarde, gente. Vamos lá para mais uma videoaula. Hoje falaremos a aula 21 e falaremos do Império Grego, Império Macedônico na realidade, tá? Mas é conhecido como Império Grego. Vocês vão entender por que da confusão, tá certo? Então vamos lá. Tem um texto de apoio aí para vocês darem uma lida. É importante que vocês leiam, porque tem muito mais detalhes, tá certo? Aqui eu estou dando o conteúdo geral de uma linguagem mais fácil de vocês assimilarem. Mas tem detalhes importantes que você pode ver no texto. Tem até algumas coisas que vocês poderiam pesquisar na internet, tá? Que nem nesse texto falaremos sobre Alexandre o Grande, um dos maiores generais da história do mundo, né? Até hoje, embora isso que eu vou passar para vocês tenha acontecido há quase 2000 anos, até hoje esse cara é estudado pelas escolas militares. As pessoas ainda utilizam táticas que ele usou lá na época dele. Então quem tiver a chance, tiver um tempinho, vocês têm esse tempinho, né? Dá uma pesquisada sobre Alexandre o Grande. Tem filmes, tem documentários sobre ele, tá? É um dos grandes personagens da história. Eu não sou muito fã desse negócio de o herói, o personagem. Todos somos personagens, mas Alexandre o Grande é um dos poucos que realmente se destacou pelas obras, pelo que ele conquistou, beleza? Vamos lá então. Seguinte, a gente está falando dos gregos, tá? Então os gregos construíram lá, colonizaram a região que eles habitam até hoje, até onde hoje é a Grécia. E era assim, são várias polis gregas com conflitos entre elas, com conflitos contra os persas, mas no geral é a região que naquele período é tida como a melhor de todas, tá? Não pelo que a terra deles era o melhor, nada disso, mas pela cultura grega, a forma como os gregos viviam, era considerada assim a melhor do momento. Ser grego era um status, era uma questão de glamour, de status. Então todo mundo queria beber um pouquinho da cultura grega, copiar um pouquinho. Todo mundo no fundo queria ser grego, tá certo? E aí o que vai acontecer? Presta atenção nisso. Essas lutas entre gregos e gregos, gregos e persas, essa confusão entre Atenas e Esparta, levou a diversas guerras que foram sequenciais, acabava uma, começava outra. Primeiro contra os persas, depois Esparta contra Atenas, depois você vai ter uma divisão, metade das polis do lado de Esparta, metade das polis do lado de Atenas, elas vão lutar entre elas. Esparta vai destruir Atenas, Esparta vai tentar dominar toda a Grécia, as polis vão se juntar e lutar contra Esparta. Então você tem uma sucessão, os persas tentam invadir de novo, eles lutam contra os persas. Então essa grandeza dos gregos, essa grandeza cultural grega, ela estava em risco pela quantidade de guerras, pela quantidade de lutas que esses gregos tinham. E foi o que aconteceu. Então, por volta do ano entre 300 e 400 a.C., você vai ter as polis gregas grandiosas, riquíssimas, poderosas, com a cultura exuberante. Essas polis todas vão estar enfraquecidas, tá? Fazer guerra custa muito dinheiro, porque você tem que mandar os soldados para a batalha. Esses soldados têm que comer, têm que vestir, têm que ter equipamento. Tudo isso tem que ser custeado pelas polis, porque se ele está na guerra, ele não está trabalhando. Isso é até hoje. Custear uma guerra é muito caro, tá certo? E aí o que vai acontecer? Ao final de todas essas batalhas, as polis gregas elas estão exaustas. A quantidade de mortos nessas guerras é absurda. O dinheiro que foi investido nessas guerras é absurdo. As cidades estão destruídas. O custo para reconstruir é muito alto. Então você vai ter uma Grécia, embora todo o glamour cultural, que ela está empobrecida, que ela está enfraquecida. Ela conseguiu expulsar os persas e tudo, conseguiu evitar um domínio dos espartanos total, mas as polis estão todas destruídas, todas empobrecidas. A quantidade de soldados é pequena. E aí o que vai acontecer? Você vai ter nesse momento
um povo, eu vou colocar o mapa aqui, que se chama Macedônia, existe até hoje, tá? Fica acima da Grécia, que falavam o grego, que viviam um modo de vida baseado na cultura grega, como vários povos daquela época faziam, mas que não eram gregos, eles não eram nem de origem grega e não eram reconhecidos pelos gregos como gregos. Então os gregos tratavam esses macedônicos, o povo da Macedônia, com uma certa arrogância, não os considerava do mesmo nível que eles. Então esse reino da Macedônia, embora vivesse como grego, se inspirasse no modo de vida grego, não era considerado grego, era tratado como inferior. Os gregos tinham essa arrogância natural, de tudo aquilo que não era grego, para eles era inferior. Você vai ter nesse povo da Macedônia sentimentos que são conflitantes. De um lado eles admiram os gregos, por outro lado eles odeiam por causa do tratamento que eles recebem desses gregos, um tratamento de inferioridade. Se aproveitando desse momento de fraqueza das polis gregas, após anos e anos, décadas de guerras sucessivas, o que a Macedônia vai fazer? Liderada pelo seu rei, Filipe II, o Caolho, chamado de Caolho porque ele perdeu um olho em uma batalha, ele tinha uma cicatriz gigante em um dos lados do rosto, por isso Caolho, ele tinha só um olho. Liderados por ele, a Macedônia, tão desprezada, tão pouco considerada, vai invadir a Grécia e vai tomar a Grécia. Então a Grécia vai passar a pertencer aos macedônios, liderados por Filipe o Caolho, tá? Não vai ser uma dominação completa, mas vai ser quase. Ele vai colocar todas as grandes polis gregas sob o seu domínio, tá? Se aproveitando da fraqueza que viviam as polis naquele momento. É um domínio muito frágil. Frágil por quê? Porque primeiro ele não tem a força militar suficiente para concretizar esse domínio. Em segundo, os gregos nunca, mesmo quando ele consegue dominar a Grécia, ele não vai criar um império da Macedônia, ele vai se nomear grego, ele vai colocar o império como império grego. Então ele vai se colocar no mesmo nível dos gregos. Os gregos não vão aceitar isso. Mesmo ele sendo imperador, mesmo ele dominando, os gregos não vão aceitar. Os gregos vão continuar tratando os macedônicos como inferiores. Então Filipe tem o domínio da Grécia, mas é um domínio frágil. Ele vai se divorciar da esposa dele, que é da Macedônia, a rainha da Macedônia, e vai se casar com uma jovem grega, com a intenção do quê? De criar essa mestiçagem, né? Que gregos e macedônios se tornem um só, que seus filhos seriam meio gregos e meio macedônios, e aí você teria... esse problema desapareceria, esse problema dos gregos olharem para ele com certa desconfiança por ele não ser grego, deixaria de existir a partir do momento que seus filhos fossem gregos. Só que aí tem uma questão, ele já tinha um filho, tá? Chamado Alexandre, nascido na Macedônia, que foi criado na Grécia após a dominação por grandes mestres gregos como Aristóteles. Então, o que isso vai trazer? Você vai trazer, dentro do comando macedônio, uma ruptura. Filipe é o imperador, mas ele quer ter filhos gregos para que um desses filhos assuma o império. Mas ele já tem um filho, que é macedônio. Então ele vai querer rejeitar esse filho. E no meio dessa confusão, se Alexandre vai ser deserdado ou não, se quem vai assumir, a mulher dele engravida, a nova mulher dele grega engravida. Então quando ela tiver um filho grego, Alexandre vai perder o direito ao trono. Tá uma confusão nesse meio tempo. Filipe é assassinado em uma festa. Filipe, a mulher, todo mundo é assassinado. Não existem provas, mas tudo indica que é a mando do próprio Alexandre, filho de Filipe, tá? Com receio de perder seus direitos. Isso não existe prova, tá? Isso é uma suposição histórica por tudo que aconteceu, tudo que foi descoberto na época, leva
leva-nos a crer que o mandante do crime foi o próprio Alexandre, que nessa época tinha 17 anos de idade, tá certo? Com a morte de Filipe, como não existe um herdeiro grego, quem vai assumir o controle do Império da Grécia é Alexandre. Quando Alexandre assume, e aí a grandeza, por isso que Alexandre o Grande, para alguns um herói, para outros um monstro, e na realidade ele é ambas as coisas, tá? Capaz de coisas maravilhosas e coisas terríveis. Quando Alexandre assume, você vai ter uma certa revolta das polis gregas, que acreditam que com a morte de Filipe elas podem voltar a dominar, a ser donas de si mesmas. Eles podem expulsar os macedônicos e tomar novamente o controle de suas polis. Alexandre o Grande, jovem, todo mundo não espera nada dele, as pessoas não acreditam que ele vai ser capaz de realizar nada pela pouca idade. E por essa questão de ser macedônico no mundo grego, para surpresa geral, ele vai conter essas revoluções de forma muito violenta, tá? E vai unificar de vez as polis gregas. Então, ele vai criar uma força militar capaz de conter, matar todos os revoltosos, toda a oposição vai ser morta. Os que não morrem vão se calar definitivamente, pelo exemplo que tiveram dos outros que se levantaram contra o Alexandre. Você vai ter polis gregas onde a população, ele manda matar quase toda a população masculina, para servir de exemplo para as outras polis. Então, Alexandre ele era muito, embora jovem, muito firme nas suas decisões e não tinha nenhum remorso, tá? Então ele controlou as revoltas na Grécia, unificou de vez todas as polis gregas em uma coisa só. Então é sob o comando de Alexandre que você vai ter verdadeiramente o Império grego ou macedônico, tá certo? Isso muito jovem, muito jovem. Quando ele consegue essa unificação toda, Alexandre, ao invés, não, né? Porque ele poderia desfrutar desse novo império que ele passou a possuir, mas ele vai buscar vingança pelas invasões persas. E aí Alexandre, jovem, um exército muito bem treinado, muito capacitado, mas pequeno, vai tomar uma das decisões que vai transformar a antiguidade. Ele vai invadir a Pérsia, um exército muito maior do que o deles, e que vai lutar em seu território. Dessa vez não são os persas que vão atacar os gregos, são os gregos que vão atacar o gigante Império Persa, tá certo? Vão invadir o Egito também. Então, sob o comando de Alexandre, vai ser construído um dos maiores impérios de toda a história. Ele vai dominar toda a Grécia, vai terminar, o trabalho que o pai dele iniciou e realmente unificar todas as polis gregas, vai tomar todo o norte da África, o Egito, vai tomar todo o Império da Pérsia e vai invadir até a impossível Índia. O Império hindu, o Império da Índia, vai ser dominado também por Alexandre o Grande. Alexandre só não continua a sua dominação sentido ao Oriente, porque ele vai esbarrar na cordilheira do Himalaia, nas montanhas gigantescas, entre elas o Everest, que recortam a Ásia quase como uma muralha intransponível. Hoje é difícil, na época era impossível essa transposição. Passar de um lado para o outro sem conhecer os pouquíssimos caminhos que existiam era impossível, tá? Então Alexandre construiu um império que era possível construir. Ele dominou aquilo que se podia dominar, certo? E essa dominação, essa expansão do Império de Alexandre vai fazer a mescla da cultura grega com a cultura asiática, indiana, egípcia, e vai dar início ao surgimento de uma nova cultura, que é o helenismo, que é a cultura que vai se espalhar por toda aquela região, uma cultura baseada nos ideais científicos, filosóficos gregos, mas que também vai beber da fonte, vai adequar conhecimentos que eles vão ter na Ásia, na África, na Índia, tá? Todos esses conhecimentos vão ser absorvidos no surgimento de uma cultura única, tá? Então, esse trabalho de Alexandre, essa dominação, esse sucesso de Alexandre é muito rápido.
Alexandre, quando assume o exército, o comando do exército grego, ele tem 18 anos de idade, recém-feitos. Toda essa dominação que a gente falou, que é gigantesca, gente, isso é dominado a pé. Não existe avião, helicóptero, tanque, nada disso. Essas lutas são a pé, essa dominação é andando. É um exército gigantesco se movendo, com toda a dificuldade de arrumar comida, água, de vencer exércitos muito maiores. E por isso a importância de Alexandre, da questão da estratégia militar. Alexandre, com exércitos bem inferiores, consegue conquistar regiões com exércitos muito maiores, através do uso da estratégia, de criar novas táticas de batalha, diferentes do que se tinha até aquele momento. Então, essa é a importância e a grandeza desse governo de Alexandre. É um governo curto. Alexandre vai morrer aos 33 anos de idade, de febre. Não se sabe exatamente porquê, mas qual a febre, não se tem a medicina que existe hoje. Mas Alexandre vai contrair a febre na Índia, uma região tropical, com clima, com insetos, com vegetação diferentes do que eles estavam acostumados. Então ele vai provavelmente adquirir alguma gripe, alguma coisa nessa região, algo que o corpo dele não tem nenhuma preparação, e vai sucumbir, vai falecer dessa febre, tá? Todo o império conquistado por Alexandre vai então sofrer um baque. Qual que é o grande baque? Alexandre não tem herdeiros. Alexandre não tem filhos, e nessa época o governo do Império Grego Macedônico, ele o rei transmitindo, o imperador transmite seus poderes aos seus herdeiros legítimos, herdeiros que Alexandre não tem, tá? Então o que vai acontecer é a divisão do Império de Alexandre em 5 partes. Cada parte é entregue ao domínio, ao comando de um dos generais que acompanhavam Alexandre. Alexandre tinha 5 generais de confiança, cada um deles vai herdar um pedaço do Império Grego. Então esse império de proporções gigantescas construído por Alexandre vai ser dividido em 5 partes, cada uma delas entregue a um desses generais. Alguns vão perder seus domínios rapidamente, outros esse domínio vai perdurar por muito tempo. É o caso de Ptolomeu no Egito, que vai construir uma dinastia no governo do Egito, tá certo? E mais ou menos é essa história. É uma história curta, do domínio de Filipe até a morte de Alexandre. Se tem um espaço muito curto, é um período muito curto, mas com conquistas grandiosas que redesenharam o mapa da Europa, que redesenharam a cultura daquele período, que vão trazer conhecimentos e expandir conhecimentos por toda aquela região. Está construindo um império monstruoso num período curtíssimo, tá certo? E que essa cultura vai até o dia de hoje, vai trazer consequências à nossa forma de viver até hoje. Muito do que a gente tem, muito do que a gente conhece, muito do que nós vivemos é fruto desse mix de culturas das conquistas alexandrinas, das conquistas de Alexandre o Grande, de tudo aquilo que ele acreditava e de tudo aquilo que ele desenvolvia. Como ele fazia questão do uso das ciências, da literatura, das grandes bibliotecas, dos registros históricos. Alexandre fazia questão de que tudo isso fosse feito. E é por essas ações que a gente conhece esse período todo e bebe dessa cultura, dessa vida, dessa história de gregos e macedônicos, tá certo? Um outro motivo para a queda desse domínio grego, embora eles continuassem a ser admirados após a morte de Alexandre, é o surgimento de Roma, tá? Que é o nosso próximo assunto. Quase ali ao mesmo tempo que Alexandre está tomando a Ásia, tudo, Roma está surgindo como uma grande potência, vizinha ali da Grécia. Vou mostrar os mapas na próxima aula para vocês verem. Beleza? E aí falaremos um pouquinho de Roma. Fui!